sobre os sinais dos tempos, que é o capítulo 18 da Gênese. E lá tem muita informação curiosa, interessante e muito boa. Mas uma delas é o que a gente precisa entender, o que todos nós precisamos entender, é que a transformação ela não se dá de uma hora para outra, de um momento para outro. A transformação se dá de uma forma gradual. É mais ou menos como se a gente conseguisse identificar a hora que começa a noite e que termina o dia. E é uma passagem assim muito suave, muito lenta, muito devagar. Então, muitos espíritos que estão desencarnando ainda vão reencarnar na Terra, ao contrário do que algumas pessoas falam, eles ainda reencarnarão na Terra. Porque, na verdade, o que acontece? Nós estamos num processo, obviamente, já há alguns séculos de transformação do planeta, transformação da unidade moral do planeta. Mas muitos desses que desencarnaram, que estão desencarnando, têm oportunidades de voltarem. São espíritos valorosos, espíritos que precisam de outras e novas oportunidades, já numa condição um pouquinho melhor. Então, nós vamos percebendo lá, nas palavras de Kardec, de alguns espíritos que deram lá as suas opiniões, é que, na verdade, as coisas precisam acontecer e elas acontecem por conta de uma espécie de relógio biológico do planeta. Dentro desse relógio biológico, obviamente, junto com o avanço social, o avanço moral da humanidade, a Terra tem que progredir. Mas a gente sabe, lá no Livro dos Espíritos está muito claro para todos nós, mostra para todos nós, que o progresso, muitas vezes, precisa se dar com uma espécie de um empurrão. Vamos dar um exemplo para a gente entender, para tranquilizar aqui a nossa conversa, porque senão fica uma conversa muito forte, né? Muito grave. Estou vendo que tem criança aí ouvindo, né? Vamos amenizar aqui a nossa conversa, pelo amor de Deus, não é? Na escola, por exemplo, qual é o aguilhão do aluno na escola? O aguilhão do aluno são as provas. Então, ele precisa mostrar que aprendeu. Não são as provas? Então, são as provas que vai mostrar que aprendeu. Então, na Terra, muitas vezes, nós precisamos de um empurrão, de um aguilhão para nos impulsionar para frente. Algumas pessoas aí, tem alguns profetas do fim do mundo, né? Que ficam aí acreditando que a Terra, que isso, que aquilo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui fazer um trabalho de doutrina espírita, de curso de expositor, me pediram para falar sobre a morte. Eu falei, pelo amor de Deus, que troço é esse? Eu vou ter que falar sobre isso, pelo amor de Deus, me livre, né? Mas eu tive uma sorte muito grande. Por quê? Não porque eu morri, né? Claro, estou aqui ainda, né? Mas eu tive uma sorte muito grande porque eu tinha uma senhora conhecida minha que ela morava em frente ao cemitério crematório, lá da Vila Alpina. Ela morava nos apartamentos ali muito bonitos que tem ali. Ela falou, mas eu moro lá, eu pesquiso para você. Aí ela foi pesquisar lá para mim algumas coisas do cemitério, né? Porque ela falava assim, de vez em quando sobe uns fogos aí no meio do cemitério, o povo fica apavorado, mas depois descobri que aquilo era expansão de gases que sai dos lugares que ficam presos e tal, né? Mas o que eu descobri é que na nossa São Paulo morriam quase 500 pessoas todos os dias. Isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E agora? Será que morre quantos? Porque a televisão fala que está morrendo aí, sei lá, 1000, né? E todo mundo fica super alarmado. Imagina 30 anos atrás, você chegar no interior e falar assim, escuta, amigão, você sabia que em São Paulo morre 500 pessoas por dia? Deus me livre! A pessoa não ia nem querer vir para São Paulo. Credo, Cristo, meu Deus, Jesus amado. Não ia querer vir. Porque morrem 500 pessoas por dia. Mas agora os profetas do fim do mundo estão falando que está morrendo 1000 pessoas e eu fico pensando assim, graças a Deus que ninguém ainda levantou essa hipótese, né? Que se não tivesse esse bendito desse troço aí que está acontecendo, não morria ninguém. A gente ia ficar 6 meses sem morrer ninguém. Não é mesmo? Só de violência são 5.000 por mês no Brasil. 5.000, só de violência. Aí eu pergunto, acabou a violência? Mas qual é o ponto da violência dentro da progressão dos mundos? É claro e óbvio,
que quando você fala assim, nós estamos arrumando a casa, limpando a casa, ajeitando a casa, você vai encontrar muitos seres assim estranhos, não é? Que vão tratar de ter que arrumar outro lugar para morar, né? Então, por exemplo, aqui em casa estão fazendo pintura aqui. Ainda não acharam nenhum ser estranho aqui andando por aqui, mas sempre acha, né? Pequenininho, médio, grande, não é? E aí ele tem que procurar um lugar para morar. Óbvio que ele tem que procurar um lugar para morar. E o que está acontecendo conosco, basicamente, é isso. Os tempos já estão chegando há mais de um século. Há mais de um século. Vejam, Jesus esteve entre a gente 2000 anos. Eu penso, 2000 anos e nós estamos como nós estamos ainda. Olha só que coisa. Parece que a gente está do mesmo jeito. Ah, não, mas a gente não mata mais como a gente matava antes. Não, realmente nós estamos assim, um pouquinho melhor. A gente só fica com vontade, né? Eu, particularmente, tenho vontade de matar pelo menos um por dia, mas é só brincadeira. Tá gravando esse troço, daqui a pouco vem a polícia aqui e me leva embora, né? Mas a gente não tem ainda um ímpeto forte. Nós não temos ainda aquela coisa forte que pega a gente de vez em quando, que você tem vontade de pegar um pelo pescoço. Então, nós, com todo o amor cristão que nós conhecemos, a gente está assim ainda. Pensando em dar chazinho da meia-noite para um... Não é assim? Olhou para o meu marido, o quê? Dá um chazinho para meia-noite para ela. O quê? Amigo da minha mulher? Vai, vou arrumar uns maloqueiros para pegar ele. A gente está assim ainda. Veja como nós estamos 2000 anos. Olha o nível de amor que nós precisamos viver e nós ainda não vivemos. Mas o que nós vamos perceber lá em Kardec, se alguém puder dar uma olhadinha, são 35 itens e 35 textos, pequenininhos, não grandes, dá para a gente ler aí em meia hora, 40 minutos. E ele mostra para a gente, fala para a gente coisas que são assim, para nós abrirmos o nosso pensamento, o nosso coração. Nós estamos na Terra, nós não somos da Terra. Isso é uma das coisas importantes para a gente saber, porque muitas pessoas estão aqui na Terra e estão achando que não vão sair mais daqui, não vai de jeito nenhum. Ah, aí 6 meses atrás, quando falaram que era para ficar em casa, teve gente que ficou e já arrumou um lugar embaixo da cama, porque falou assim, não vou me achar não, de jeito nenhum. Mas aí o que acontece? Quando ela tem que vir, ela vem, certo? Diz que a morte andou procurando um camarada aí que era cabeludo. Vocês conhecem essa história, não? Já ouviram falar? Já ouviram falar? Acho que eu já falei, né? Já contei essa história. Estou ficando repetitivo, mas isso é normal de quarentena, a gente fica meio xaropão mesmo. Aí o que acontece? O camarada sabia que a morte ia vir buscar, ela raspou o cabelo. Foi ser esperto, né? Todo mundo quer ser esperto diante da morte, não é isso? Entra embaixo da cama, coloca a luva, põe máscara. A gente é esperto, não podemos ser reconhecidos pela morte, não é isso? Aí a morte chegou perto dele e falou, escuta, estou procurando aqui um cabeludo e tal. Ele falou, não conheço não. Falou, bom, mas como eu tenho que levar alguém, eu acho que eu vou levar você mesmo, que você é careca, talvez sirva. Não teve jeito de escapar. Mesmo ele tendo cortado o cabelo, raspado o cabelo, ele foi encontrado. Então é assim, ó. Pensem que se nós temos um X nas costas, não tem como escapar. Se você tem o X e o Y, aí pode deixar o testamento pronto, ajeita todos os papéis, passa já o carro para o filho, certo? Fala para a mulher a senha do cartão, fala para a mulher a senha do cartão de crédito também, tá certo? Já deixa tudo pronto, porque se você tiver o X e o Y, não tem jeito. Não tem Bolsonaro, não tem médico nenhum que vai te salvar, viu? Não tem nada que vai te salvar. Mas eu tenho a sensação de que a maior parte de nós, porque tem um detalhe, né? A passagem que nós estamos vendo aqui sobre essa questão aí dos tempos novos, é que a gente fica imaginando que, não sei, que as pessoas, que as coisas vão acontecer assim. 60 dias a humanidade está renovada, não é isso? Acabou a quarentena, a pessoa sai na rua, cumprimenta um ou outro. Meu irmão, muita paz no seu coração. Abraça o irmão. Ai, que lindo. Quanto tempo. Venha para minha casa tomar um café. Nós vamos sair assim já, depois que termina. Quando eles falaram que o bicho não vai atacar, mas nós vamos sair assim. Será que isso é crível para a gente? Meu Deus do céu. Será que é crível? Então, você vai no mercado, por exemplo, só tem 2 pacotes de leite ou 2 litros de leite lá e tem 4 pessoas querendo. Não, meu irmão,
Você tem a preferência, pode pegar. Não, não, de jeito nenhum. Pela sua bondade, passo para você. Não, 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 pode deixar. Nós vamos dividir aqui, vamos pegar aí um pote para dividirmos os 2 litros em 4 pessoas, porque não é possível. Vocês acham que vai acontecer assim a transformação do mundo, meu Deus do céu? Isso é utopia. A transformação se dá, os espíritos precisam se burilar, as coisas precisam acontecer. Não é assim que acontece. Os espíritos explicam para a gente, olhem lá no capítulo 18. A gente volta. Veja, tem gente que está pensando assim, meu Deus do céu, vou desencarnar. Eu já nem penso nisso, porque eu penso assim, quem desencarnar nessa fase aí, não importa do que foi, vai ser um mártir. Vai se tornar um mártir, porque o cara desencarnou na época da pandemia. Falo, mas eu não tenho evolução para isso. Fico pensando, os espíritos me querem no mundo espiritual? De jeito nenhum. Nós não temos merecimento nem para desencarnar. Então, essa conversa assusta, não? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Então fica tranquilo, viu? Vai desencarnar quem tem merecimento. Quem não tem merecimento vai ter que ficar aqui. Vocês já viram aquela história do vaso ruim, do vaso bom, não é? Já viram isso? Então fica tranquilo, o negócio vai passar aí, nós vamos continuar, não tem jeito. Mesmo com os pregoeiros do final dos tempos, 100 mil, sabe quanto representa em 200 milhões? 0,5%. 99,5% está apavorado por causa de 0,5%. Ah, mas isso é um horror, meu Deus do céu. Tá bom, mas não ia desencarnar mais ninguém. 6 meses não ia desencarnar, acho que a gente já ia ganhar um elixir de vida imortal, de vida, sei lá, de vida contínua, sem desencarnar. Será que a gente não sabe que nós precisamos renovar, que nós precisamos mudar? Eu, se pudesse, mudava, porque eu não queria vir careca assim, não queria vir com outro tipo de cabelo, né? E vi que nem o seu Anselmo aí, por exemplo, cabeleira aí, ó, a cabeleira dele, ó, ele ri aí, até mexe o cabelo dele, né? Queria vir assim, meu Deus do céu, trocar, né? Diminuir um pouquinho o nariz, assim, escutar melhor, enxergar melhor, não é? Precisa mudar, meu Deus do céu. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, nós não podemos se alongar, porque senão daqui a pouco os chineses cortam, viu? Você sabia que esse Zoom aí dos chineses, eles cortam, viu? Chega lá e fala assim, essa conversa fiada não ajuda em nada, a gente vamos cortar, 10, 15, 20 minutos eles cortam, e a gente fica tentando saber o que aconteceu aqui, não descobre nunca e pronto, acabou o prazo. Então, importante sabermos, nós estamos vivendo já há séculos a transformação. O planeta de provas e expiações vai passar para a regeneração, mas isso vai levar ainda alguns anos, dezenas de anos, porque nós nos renovamos lentamente. Não é de qualquer jeito, a renovação ela é lenta, mas tem um detalhe que é legal, ela é definitiva. Então, uma vez que a gente galga um degrau, sobe um degrauzinho na evolução, ela é definitiva. Por isso que ela é lenta, porque tem que ser muito bem trabalhada, muito bem soldada, muito bem feita, porque não adianta a gente achar que evoluiu, né? Eu, de vez em quando, tento disfarçar um pouquinho que sou evoluído já. No elevador falo bom dia, boa tarde para as pessoas. Boa tarde, bom dia. Às vezes as pessoas não respondem, mas aí eu faço que nem liguei, né? Fiquei morrendo de raiva, mas faço que não liguei, que está tudo bem, que está tudo certo. Então a gente disfarça a evolução da gente. E a proposta não, a proposta é que a gente limpe o coração, regenere-se, melhore-se. Só que isso não dá para fazer. Você já pegou um macacão de pedreiro? De pedreiro, não. Pedreiro é até um pouco mais fácil, mas de mecânico, por exemplo, deixa ele limpinho para você ver. É fácil. Vai sempre continuar uma manchinha lá, né? Talvez tenha que vir alguém aí com uma fórmula mágica para limpar, deixar um negócio limpinho. Então, assim com a gente. Nós vamos devagarzinho abandonando e vamos avançando na nova era. E uma coisa que é muito legal, a gente não vai perceber quando estiver na nova era. Como tem alguns países, por exemplo, aqui no planeta ainda, que as pessoas falam assim, outro dia eu vi um senhor fazendo um videozinho, falando, ó, as minhas encomendas chegam aqui na porta e ninguém leva embora. Aí tinha lá um troço que parecia uma televisão de plasma, estava na porta dele, que não tem portão, não tem muro, não tem nada. Imaginem.
Então, alguns planetas já estão começando a viver. Outra coisa curiosa, eu não conseguiria viver num planeta, num plano mais avançado de regeneração, por exemplo. Outro dia eu tive que entregar a carteira de motorista. Como é que pode um cara no mundo de regeneração cometer 40 pontos na carteira? A gente fala que é 20, mas 20 é só o que eles conseguiram pegar, né? 40, 60, 100 pontos na carteira, estão querendo falar em 40 pontos, mas também não vai adiantar, porque a gente é falho mesmo. Como é que eu vou viver num mundo assim, que eu não consigo respeitar nem as leis de trânsito, que é uma bobagem? Vamos pensar, né? O farol ficou vermelho, para! Não é uma besteira, é isso? E a gente tem vontade de parar? Não, ninguém está olhando, não, vou passar. Proibido estacionar? Isso aí está errado, essa placa está errada. Manda arrancar essa placa daí. A gente vive assim. Agora, vocês acham que esse bichinho vai alterar alguma coisa em mim? Tem que levar paulada, multa, perder a carteira, andar de ônibus. Aí olha, poxa, sofrimento, né? Que sofrimento, que podia ter muito bem ter andado direitinho na linha, no ônibus direitinho, no ônibus não, na linha do trânsito direitinho, ser mais calmo, mais tranquilo, né? Outra coisa interessante, quando a gente faz uma besteira, uma bobagem bem grande, a gente fica bonzinho por uns tempos, já repararam como a gente fica bonzinho? Nossa, mas meu marido está tão bonzinho comigo, meu Deus do céu, né? Cuidado, viu? Ele pode ter feito uma feia aí, ter aprontado uma, viu? Os filhos são assim também, não são? Os nossos filhos não são assim? Quando tão bonzinho, cuidado, desconfia, viu? Então, a bondade vem, mas ela vem por conquistas. E é isso que nós precisamos buscar e que precisamos encontrar. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus: vai Allan Kardec à terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre a antiga profecia que eu fiz perante os judeus, como na dura Judéia, não temas tua missão, o Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e, como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis e lá viu a sua cruz.